pulava, que eu jogava bola, que eu surfava, nadava. E as pessoas, depois que me viram na cadeira de rodas, falaram assim: pô, Josias, que M, né, que deu isso aí, cara? Pô, que maldição. Eu digo: não, querido, isso aqui foi uma bênção. Sabe por quê? Mateus capítulo 5, verso 29 e 30 diz: os teus olhos te fazem pecar. Se a tua mão direita te faz pecar, se as tuas pernas te levam para longe de Deus, arranca ela fora. Arranca ela fora. Que convém que tu perca um membro do teu corpo e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Veio para mim. Isso serve para mim. Eu não sei qual é o teu problema. Eu sei que tu veio hoje aqui para buscar a presença de Deus. E vieste no lugar certo. Meu nome é Josias Reinaldo de Lima, mas como o Flavinho já tinha me apresentado. E há muitos anos atrás, eu tive o contato com a droga, com a cocaína. E depois do tempo eu melhorei, aí tive várias recaídas. E eu fui trabalhar em 98, eu fui trabalhar na comportagem, na equipe. Aí nós fomos fazer um trabalho que os comportores, eles vão para dentro de uma cidade e durante ali 3 meses eles fazem um trabalho para levantar pequenos grupos, levantar igrejas, a igreja adventista. E nós temos um trabalho que geralmente são vendas de livros, de literatura da igreja adventista, da casa publicadora. E eu conheci uma menina lá, em 3 meses eu noivei, eu namorei, noivei e casei. Que loucura, 3 meses, não é? Tá ótimo, quem falou aí tá ótimo. É isso aí, cada um sabe, né? Mas o que aconteceu foi trágico na minha vida, que foi muito recente. Veio uma filha, que hoje ela é maravilhosa, nesse casamento. Só que eu tive uma outra recaída. E nessa recaída foi em 2007, eu voltei para Navegantes, para o mesmo lugar onde eu estava, onde eu participava daquelas rodas da droga. E o que aconteceu? Eu tinha um carro, eu vendi um carro, eu bati o carro, vendi para um traficante, troquei tudo em droga. Não pude mais pagar ele, porque a dependência química ela é muito forte, então tu consome tudo que tu tem. Depois que tu consumiu tudo, tu vai conseguir, tu vai fazer alguma coisa para conseguir de novo. E eu fui lá no traficante e disse assim: olha, eu tenho uma moto, então eu troco a moto com a droga. E o cara fez isso. E eu consumi essa droga toda, então assim, foi muito consumo de droga. E eu estou vivo hoje, 2 overdoses. Eu estou vivo hoje pelo milagre, o segundo milagre, amém? E o milagre maior que Deus fez na minha vida foi que quando esse cara ele veio me cobrar que eu tinha pego uma quantidade de droga e não consegui pagar, ele mandou 2 caras para me tirar minha vida. E a moto eu não tinha entregado para ele. A moto eu simplesmente deixei, disse que ia dar a moto e não dei. E eles vieram para pegar a moto. E na hora quando eles vieram para pegar a moto, eu tinha saído da casa da minha irmã, do aniversário, e encontrei os caras no final da rua, assim, e eles vieram para pegar a moto, e um estava armado. E eu saí em luta corporal com ele. E ele conseguiu me dar 2 tiros e eu fiquei paraplégico. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como aconteceu. Vocês estão vendo aqui, ó, se vocês quiserem ver. Aqui é o seguinte, isso aqui é uma bolsa da colostomia. Um tiro que ele deu atravessou os 2 pulmões e saiu aqui, ó. Saiu desse lado, ó. Aqui. E o outro tiro pegou na costela, estilhaçou, e ela fez assim, fez uma avaria dentro do meu intestino. Eu perdi 1,85 m do meu intestino, por isso que hoje eu uso a bolsa da colostomia. Então, as necessidades saem tudo aqui. Então, para vocês terem uma ideia, eu tive com 1%, quando eu cheguei no hospital, vomitando fezes pela boca. Chegou da infecção generalizada. E foi uma bênção tão grande, Flávio, que quando eu estava na UTI, entre a vida e a morte, que o doutor Fabrício, ele foi o cirurgião que me operou, ele simplesmente ele falou para o meu pai, disse: ó, o senhor Josias, ele tem 1% de chance de vida. Ele não tem 10, nem 50,
E nem 99, ele tem 1% de chance de vida. Por quê? As fezes, ela espalhou dentro do meu organismo e começou a dar infecção. E deu infecção generalizada. Eu fiquei todo inchado. E o médico disse, vocês já vão se preparando, porque eu não sei. É ele e Deus agora. Mas Deus fez um trabalho. Deus, ele me curou nessa parte. Fiquei 4 meses em coma. Quando o meu pai soube, ele fazia parte do pequeno grupo lá do BIB, lá na Marina, justamente. Não, na doutora Geni. Isso, na doutora Geni. Ele estava sempre ali. Aí ele foi levar o meu nome em oração para eles, para orarem por mim. Quando aconteceu isso, eu estava na UTI, estava dormindo, porque a coma induzida, eu estava dormindo, eu fiquei 4 meses dormindo. E aí o meu pai pediu oração, o doutor Sérgio Liberato, que era filho da doutora Geni, olha que bênção, Flávio. Para vocês terem uma ideia, ele era secretário de saúde. E ele disse assim, senhor, vamos mandar o teu filho lá para Brasília, quando ele sair da coma. E ele sair da coma, ele vai lá para Brasília e ele vai voltar andando, lá para o Saracubicheque. O irmão teve lá? Teve. Não? Tem 2 Saracubicheques lá em Brasília, tem Asa Sul e Asa Norte. Eu fiquei na Asa Sul. E eu, no meu pensamento, eu ia para lá, freitar o voo, tudo, os 3 primeiros bancos fui deitado e meu pai no banco de trás. Hospedagem, tudo pelo TFD, tratamento fora do domicílio. E eu fui para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília lá, eu vi um mundo diferente. Eu na cadeira de rodas. Eu digo, isso aqui é o meu mundo. Eu não quero mais ir embora. Mas eu tive que ficar tempos lá e depois, todo ano, ia para lá fazer esse tratamento. Mas o interessante é que o doutor Sérgio, eu queria que ele estivesse aqui, que eu ia dar um abraço muito forte nele. Eu nunca cheguei a agradecer ele, porque o doutor Fabrício, ele era médico na clínica São Lucas. Tudo combinou, Deus preparou tudo. Já estava preparado, porque se as tuas pernas te levam para longe de Deus, eu vou tirar o teu movimento das pernas. Ele permite. Aconteceu a permissão de Deus. Não que Deus queira que ele sofra, que eu sofra ou você sofra. Mas aconteceu isso para minha própria salvação, irmãos. Porque se não tivesse acontecido isso, meus irmãos, eu estaria ainda hoje, acho que na drogadição. Então, depois disso tudo, nós montamos o centro de recuperação. Maranata hoje, graças a Deus, tem uma equipe, a equipe a Leandra, que toca lá, Leandro, Marcos, mas assim, a equipe, tem uma equipe que é da associação, que foram montados, né? Eu comecei esse trabalho, fiz o ciclo, saí, hoje eu trabalho com literatura, trabalho na reportagem. Então assim, para vocês terem uma ideia, por que hoje eu tenho um carro, eu tenho minha cadeira de rodas, eu desmonto ela dentro, saio, faço todas as coisas sozinho, moro sozinho, a minha filha foi para a Europa. E as pessoas dizem assim, cara, tu és corajoso sozinho. Eu nunca estou sozinho. Eu sempre tenho o meu Criador junto comigo e os seus anjos. Porque a Bíblia diz, né, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Então, amém, irmãos? Amém. Isso é o mais fantástico de tudo, é saber que Deus cuida de você. Então, assim, eu passei momentos no Sara, eu aprendi a me reabilitar na cadeira de rodas. De sair de uma cadeira para cadeira de banho, sair de uma cadeira para o sofá, poder vestir, tirar a roupa em cima da cadeira, dirigir um carro, um automóvel. Eu aprendi tudo no Sara. Então hoje as pessoas olham para mim e dizem assim, cara, tu é um guerreiro. Louvado seja Deus por isso. E eu tenho hoje também, junto com essa linha de vendas de livros da Comportagem, eu tenho vários amigos que são empresários e são donos de empresas. Eles me convidam para fazer palestra, não só religiosa, mas também de autoajuda. Então dá muito estralo nas pessoas, que às vezes as pessoas estão ali, o corpo sadio, saudável, certo? Tem sua família, tem um trabalho, está lá reclamando, nada dá certo. Você já notou isso? Tem muita gente que faz isso.
Então assim, ó, o que hoje eu falo para Deus? Senhor, eu sou grato mesmo na cadeira de rodas, porque se eu não tivesse na cadeira de rodas, hoje eu não teria o pensamento que eu tenho, da autoajuda ao nosso próximo. E é interessante, irmãos, que se você for analisar, tem hoje uma doença chamada depressão. Eu seria um homem, ser o primeiro homem a estar no fundo de uma cama, com depressão, num quarto escuro, e só, para mim, acabou. Se eu fosse ouvir o meu irmão mais novo, o caçula, dizer, para ti já é, cara, já deu para ti. Tu não vai fazer mais nada, tá aí no fundo da cama, e deu para ti. Eu falei para ele assim, ó, tu não conhece o Deus que eu tenho. Amém? Esse Deus é maravilhoso. Ele levanta, Salmo 115, ele diz que ele levanta do pó o pobre e faz se assentar com os príncipes desse mundo. Tu já pensou que Deus é esse? Que ele te tirou das trevas para te colocar? Hoje eu dou palestra para várias pessoas, várias empresas. E interessante, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um material aqui que ele nos ajuda muito nessa questão do dia a dia. Você sabe que hoje a maior arma que o inimigo tem traçado dentro dos lares é chamado telefone ou computador. E uma das armas que ele tem pego muita gente, pai de famílias, tem destruído casamentos, irmãos, pela pornografia. A internet, ela é uma bênção quando você consegue usar ela bem. Mas ela também te leva para um caminho que, se tu não escolher e não fizer o certo, ela vai te levar para isso. E hoje, a porcentagem de pessoas dentro da igreja usando o telefone, o computador, para acessar filmes pornográficos é muito grande. Eu digo uma coisa para vocês, Satanás tem ganhado o terreno em cima disso. Eu tenho um amigo em Brusque, ele vai me procurar em casa para me orar por ele. Eu deixo a minha esposa dormindo e vou para o computador ver filme pornográfico e me masturbar. Tu já pensou? Que loucura é essa? Mas sabe quem é que está ganhando terreno nisso tudo? Satanás. Satanás, ele está levando, está envolvendo. Ah, mas é só um videozinho, não tem nada. Não, irmãos, ele está pegando a pessoa, está escravizando tu. No final, tu sabes onde é que tu estás? Sozinho, tu e aquele programa, aquele site pornográfico, fica você, tu fica hipnotizado sobre aquilo. Então, eu digo uma coisa para vocês, irmãos, cuidem com esse aparelho no que você vai acessar. Eu não estou aqui para condenar ninguém, mas para dar uma autoajuda, porque eu tive esses problemas, e eu deixava minha esposa dentro de casa para sair para a rua, e atrás de mulheres, e atrás de pessoas, certo? Seja bem-vindo, pessoal, chega-se a nós aí. Então, meus irmãos, assim, ó, uma coisa é certa, se você faz o bem, isso com certeza Deus, ele vai prover grandes coisas para você. Agora, ontem eu estava vendo, até falei com o Flávio, né, Flávio? Sobre a doença que mais hoje tem preocupado o mundo, e principalmente a Organização Mundial da Saúde, que é a parte da depressão, doença emocional. E tem muitas pessoas que acabam acessando esse site e acabam sozinhos numa depressão. Isso vai puxar sempre. Se você acessa esse site da pornografia, pode ter certeza que você será um candidato muito forte para ter uma depressão no futuro. E só para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, o Brasil lidera, tá? Na América Latina, o que mais tem pessoas depressivas no mundo.
O Brasil lidera na América Latina, tá? Então o Brasil está na frente. Ele perde só para o mundo, para os Estados Unidos. Hoje, em média de 5%, 5,7%, 5,8% das pessoas no Brasil sofrem da depressão, que dá mais ou menos assim uns 11 a 12 milhões. E vocês sabem quem mais sofre nisso? Que sofre essa doença? A mulher. Quantos são casados aqui? Põe na mão. Tem bastante. Bastante gente é casada. Proteja a sua amada. Meu Deus. Irmãos, que a gente tem visto aí, sabe? A depressão, essa doença devastadora. Eu não sei quantos aqui. Ô Zé Arthur, tu conheceu o Martinho, dono dos barcos? Ele até, às vezes, ele frequentava a igreja adventista no domingo, no sábado à tarde, quando tinha alguma coisa no porto. Ele tinha depressão e ninguém sabia. Um dia ele chegou na BR-101 ali, vinha um caminhão, ele deixou o carro dele do lado e jogou-se debaixo de um caminhão. Deixou mulher, filhos. E é uma doença que a pessoa acaba ficando em trevas. Só para vocês terem uma ideia, e não tem profissionais para hoje para trabalhar. Sabe o que tem a estatística? Olha, a Organização Mundial de Saúde, ela diz que só no Brasil, tá? Só no Brasil, tem 110 pessoas sofrendo da depressão. Sabe para quantos profissionais? 19 só. Tu acredita nisso? 110 mil pessoas para 19 profissionais. É muito grande. Então, para vocês terem uma ideia, o que está ganhando terreno nessa história? O inimigo está ganhando terreno. Ah, mas Josias, então quer dizer que é falta de Deus? Não, ela existe. A depressão, ela existe. Ela é uma doença comprovada cientificamente. Só que é uma coisa que eu digo para vocês. Depende muito do que eu tenho contato com Deus. Eu sou um que era para estar no fundo de uma cama, com 200 quilos, acessando a internet, pornografia, e sem interesse nenhum, de nada. Mas o Senhor fez uma grande obra na minha vida. E olha que interessante, amém. Olha que interessante. Nos Estados Unidos existe uma organização que fica, uma equipe que fica dia e noite com o telefone ligado para autoajuda, famílias que se destroem e a pessoa querendo se matar, ela liga para esse número e a pessoa fica ali dando assistência para a pessoa não fazer nenhuma besteira. Isso é para ver o número disso tudo que está acontecendo no mundo, e muitas vezes nós temos dentro de casa e não percebemos. Eu tenho um material aqui que eu vou explanar para vocês. Diz assim, ó: prisão ou liberdade. Milhões de pessoas sofrem imensas perdas e não conseguem se levantar sozinhas. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. E foi uma luta muito grande para a minha vida. Foi uma luta muito grande para mim. Mas hoje eu posso dizer para ti, eu louvo a Deus, porque Ele sabe o que faz. Amém? Então a Bíblia diz, Salmos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. O salmista Davi, muitas vezes, tudo aquilo que ele fez de barbárie, quem estudou Salmos, conhece a Bíblia, sabe que o rei Davi fez. Ele começou uma mulher do próximo, mandou vir ela para tomar ela nos seus braços, porque ele era o rei, e depois ele gostou, amou tanto essa mulher que mandou matar o marido para ficar com ela. A casa de Davi foi uma maldição gigante, só que Davi reconheceu os seus erros, e a Bíblia diz que Davi era o segundo coração de quem? De Deus. E Davi era um homem que aí perdeu o filho Absalão, mais velho,
E Davi era para ser um homem que era para estar no fundo de uma cama, depressivo. Mas Davi, quando ele vinha, eu acho que o desespero, ele no Salmo, ele dizia assim: eu olho para o monte, de onde me virá o socorro? Da onde vem o teu socorro? O que tu estás passando hoje para buscar esse socorro? Davi olhava para o monte e não tinha solução, mas ele lembrava que Deus era soberano, que Deus é Pai. Ele dizia: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o teu socorro, é o meu socorro. Foi Ele que... Hoje eu moro sozinho, para vocês terem uma ideia. Moro numa casa sozinho, comprei uma chacrinha, moro sozinho, toda adaptada. Morava com a minha filha ficava comigo. Conheceu um europeu, aí se encontrou pelo menino, o menino foi um príncipe, veio aqui, pediu a mão, casou. Eu digo: pô, vai ficar aqui, né? Não, nós vamos embora para lá. E foi embora. E eu fiquei sozinho. Mas eu nunca estarei sozinho. Já caí da cadeira, já me arrastei para chegar na cama. Um monte de processo. Porque todos nós nascemos com um propósito, não nascemos? Mas eu só vou ter esse propósito na mão quando eu passar por esse processo. Um processo que Deus é que vai nos reabilitar para passar esse processo. Só para vocês terem uma ideia, ele continua dizendo aqui, buscam alívio, as pessoas buscam alívio. Milhões de pessoas sofrem imensas perdas e não conseguem se levantar sozinhas. Buscam alívio para a dor de suas fraturas emocionais, geralmente recorrendo a algo anestesiante, que diminua o sofrimento e faça a eles esquecer o passado. Bebidas, drogas, internet, comida em excesso e todos os tipos de compulsão estão nessa lista. Elas não têm forças para encarar a realidade e descreve na história apesar das linhas não estarem bem em seu lugar, dúvidas, medos, revoltas, ressentimentos e preconceitos se combinam e se transformam em uma verdadeira prisão, da qual não conseguem escapar, abusando da liberdade de fazer o que querem com o seu próprio corpo. Eu vou acessar a internet ali, vou ver um filmezinho pornográfico. Ninguém vai ver. É tão bom. Irmão, tem destruído lares, tem destruído pessoas, tem destruído a fé. Essa internet, filme pornográfico, tem ganhado muito espaço, muito terreno. O inimigo, ele tem ganhado espaço. E continua dizendo aqui, acabam limitando seus dias a ações destrutivas, desenhando um futuro cada vez mais previsível e trágico, ou no leito de uma UTI, como aconteceu comigo. Irmãos, eu saía de casa, deixava a minha mulher cheirosinha para correr atrás de outras mulheres, para vocês terem uma ideia. E eu estava dentro da igreja, tá? Eu pregava. Para vocês terem uma ideia, que o inimigo, ele está ganhando terreno. Então, o que a gente tem que fazer? O salmista ainda continua dizendo assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas ficam firmes para sempre. Aqui outro comentário, que diz assim, hora decisiva. Não podemos brincar com o nosso destino, nem podemos ignorar nossas fragilidades. Quem pode dizer que é o mais forte entre todos? Somos sensíveis, somos criaturas, e nós temos um adversário que Pedro diz, ele está ao derredor como leão, tragando, rugindo, para poder devorar a mim e a você. Mas também Pedro diz assim, se sujeite a Deus, resista ao diabo, e ele o quê?
fugirá de vós. Se você tem essa mania, esse desejo sempre de acessar programas pornográficos, só Jesus na causa, meu querido. Por isso que o salmista diz: entrega-te ao Senhor. Paulo ele dizia: o que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É somente Deus na minha vida para poder me erguer. Senão eu não consigo erguer. Sozinho nós não conseguimos, irmão. Às vezes nós estamos sentados no banco da igreja e precisamos de socorro. Como nós precisamos da ajuda, da autoajuda do Jesus Cristo, que morreu na cruz por cada um de nós pelos nossos pecados. E Ele não nos deixou órfãos, Ele deixou o Espírito Santo, para que o Espírito Santo pudesse nos levar, nos guiar para toda a verdade. Nós precisamos dele, do Espírito Santo. E aqui ainda continua dizendo assim, ó: não podemos brincar com o nosso destino, nem podemos ignorar nossa fragilidade. Temos que nos antecipar às crises. Não sabemos se estaremos vivos amanhã, nem mesmo daqui a 5 minutos. Você conhece a sua vida? Eu não sei se eu vou sair daqui ali, vai me dar um infarto lá na frente, como teve nossos irmãos aqui que aconteceu isso. Pergunta: irmão, tu sabia que ia te dar isso aí? Não. Veio de repente. Sabe o que a Bíblia diz? Em Hebreus capítulo 3, versos 6 e 7? Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Permita que o Espírito Santo habite no teu coração, na tua mente, para que ele possa fazer essa obra que ele tem que terminar. Olha que interessante. Jeremias capítulo 17, verso 9 e 10. Quem tem a Bíblia aí? Tem alguém que tem a Bíblia? Meu irmão, leva ali o microfone para ele ler. O 9, o 10, eu acho que é o 9 e o 10. 17. Tem outro ali. 17, Jeremias 17, 9 e 10. Pode ler. Lê para o pessoal. Diz assim, ó. Só um pouquinho. Vocês lembram que nós fomos criados por um propósito? Eu e você somos criados. Estamos aqui para um propósito. Nós vamos passar pelo processo. Mas olha o que Jeremias diz para mim e para você agora. Pode ler, meu irmão. Obrigado. 9 e 10, não? Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Vai o 8, então. Lê o 8. O 8? Cadê? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o nosso coração, meus irmãos. Eu me conheço, eu vou lá só dar uma olhadinha, eu vou lá só dou uma cervejinha só, uma latinha, eu me controlo. O que a Bíblia diz? Deus está dizendo ali o quê? Enganoso é o coração do homem, mais do que tudo, desesperadamente corrupto. Lê o outro, irmão. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Obrigado, meu irmão. Você entendeu a lógica de Deus? Para a minha vida, foi me salvar. Para me salvar. Mas Josias, que maldição, rapaz. Você está em cima de uma cadeira de rodas, está feliz? Eu sou muito feliz. Glória a Deus por isso. Exaltado seja o nome do nosso Criador, Redentor Jesus Cristo. Louvo o teu nome porque tu me salvou. Irmãos, quando eu estava no hospital, 4 meses eu fiquei em coma. Quando eu acordei, eu disse assim, onde é que eu estava? Eu estava com um tubo tirando o líquido do pulmão, todo abarrado. Eu acordei, eu vi o pessoal de jaleco. Eu digo, meu Deus, onde é que eu estou?
Eu fiquei acho que uma meia hora para assimilar onde eu estava. Eu digo, eu estou no hospital. Por que no hospital? Oh, eu fui baleado ontem. Eu estava dormindo, descansando, e o Senhor me despertou. Eu acordei. A morte é um sono. Eu posso dizer isso para ti. E acordei para que Deus pudesse hoje me ajudar. E eu ajudar outras pessoas para dar testemunho e falar das coisas que Deus tem para cada vida humana. Jesus, ele está voltando, querido. Ele está voltando, amém? E pode ter certeza, ele quer te levar, ele vai fazer o possível e impossível para te levar. Não adianta tu correr. O salmista Davi diz assim, olha, se o Senhor vem, eu faço um buraco lá de 100 metros. Meu Deus, lá tu estarás. Eu me jogo na profundeza do mar. Lá eu encontro o teu espírito, lá tu estás. Não tem como fugir do Senhor. Lembra o que aconteceu com Jonas? A Bíblia foi escrita no passado para os nossos dias hoje. E graças ao bom Deus que nós temos testemunhas que erraram no passado, mas depois, com a misericórdia de Deus, se consertaram. E hoje, para mim, se um dia eu estiver no céu, meus irmãos, é o primeiro milagre. Tá? Se eu, Josias, estiver no céu, vai ser o primeiro milagre. Então, assim, nós não temos méritos nenhum do céu, porque somos pecadores. Aí você diz para mim, pecador? Que pecador, Josias? Eu não mato, não roubo, não faço nada de mal. Então como é que eu sou pecador? Nós nascemos já do pecado. Davi diz que nós viemos, da minha mãe eu vim do pecado. A minha mãe me concedeu do pecado. Sabe por que eu digo para você? Uma criança de 1 ano tem pecado? Responde. Não, se tu olhar para ela na natureza humana, tu vai dizer assim, é um anjo. A natureza humana, tu vai olhar para uma criança de 1 ano, ela não tem pecado nenhum, não tem maldade nenhuma, certo? Aí tu pega mais uma criança de 1 ano, bota as duas, uma na frente da outra, e bota um pirulito no meio delas. Elas vão se atracar para poder pegar o pirulito. Então uma criança do 1 ano, ela já veio do pecado, só que é um anjo. Uma mente de um anjo. Por isso que Jesus diz que quando nós entrarmos no reino do céu, para entrar lá nós temos que ser o quê? Como crianças. Então, meus irmãos, aqui, dizendo, por isso somos chamados a escolher o caminho da esperança. Agora, enquanto há vida, há oportunidade, antes que seja tarde demais. Eis agora o momento oportuno. Eis agora o dia da tua salvação. Flávio, na igreja central, há uns anos atrás, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia, eu acho que era o pastor Aires que estava pregando. Tinha um irmãozinho nosso, que quando o pastor ele disse assim, hoje é o tempo oportuno, hoje é o dia da tua salvação. Quem foi que morreu na igreja? Quem? Isso. Mas ele não perdia um culto. Ele não perdia um sábado. Ele não perdia uma quarta-feira. Ele não perdia um domingo. Eis o dia da tua salvação. Naquele momento, o Senhor tomou o fôlego de vida dele e ele descansou no pó. Até Jesus voltar. Né, Carlos? Teu tio. Então, o que pode ser daqui a 5, 10 minutos, ao você sair daqui amanhã? Se você tem alguma coisa dentro de você para se libertar, o tempo é hoje. É agora. O último convite. Há uma mensagem a ser anunciada pelo povo de Deus, que é o Evangelho eterno da salvação e a graça, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No entanto, também é uma mensagem que nos convida a uma reforma. Qual é essa reforma? Josias, eu já estou fazendo essa reforma. Uma boa alimentação, não como mais carne. Isso nós não estamos aqui para condenar. Mas o que você precisa ainda entregar mais para Jesus?
E continua dizendo assim, ó, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi o preço mais alto que alguém podia pagar pelo pecador. No entanto, também é uma mensagem que nos convida a uma reforma, assim como eu falei, a um retorno à fé original e à crença do Criador e a observância de todos os mandamentos. Esse aspecto será fundamental na última crise da história da humanidade, que nós estamos passando por essa crise. Meus irmãos, o mundo não vai muito longe. Ele está perto de Jesus voltar. Amém? Ele está perto de Jesus voltar. E o que é o mais interessante disso tudo é que eu e você, se nós perseverarmos, se nós formos insistentes na fé, porque o inimigo ele vai fazer de tudo para te tirar da fé, assim como ele fez comigo, me tirou da fé uma vez, mas a misericórdia de Deus me alcançou, como também alcançou aqueles 2 ladrões da cruz. Você lembra? Jesus estava no meio, um disse assim: ô, tu não é o cara aí que curava, tu não era o bambambam, então salva-te a ti e salva nós também. O outro lá, coitado, fazia as mesmas coisas que o outro fez, mas tinha um coração ligado de esperança. Disse assim: ô cara, fica quieto aí, nós merecemos de estar aqui. Irmãos, eu mereço essa cadeira, eu mereço. Por quê? Porque eu sou um pecador e fiz muita coisa errada no passado. Então a cadeira hoje para mim foi a maior bênção, porque senão hoje eu estaria o quê? Estaria perdido. Eu estava na memória do esquecimento. Mas Deus não, Deus teve misericórdia e Ele é misericordioso, amém? Amém. Então o outro disse assim: ô Senhor, tens misericórdia de mim, lembra-te de mim quando tu entrares na nova terra. Jesus disse: tá bom, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, no último momento, no último suspiro daquele ladrão, chegou a salvação para ele. E a tua salvação? Quanto tempo vai levar para tu deixar algo que tem que ser deixado? Quanto tempo há de deixar de algumas coisas que te impedem a chegar ao Senhor? Irmãos, protege a tua esposa, porque a mulher é a que mais hoje tem ganhado depressão, tá? Tem um número muito grande de depressão e ansiedade. A ansiedade dobrou o número de depressivos. E assim, ó, a gente vê casamentos se distanciando, casamentos se desfeitos, tudo por causa dessas coisas que está acontecendo no mundo. Que a internet dentro de casa, se não souber acessar ela, meu irmão, vai ser muito complicado. Nós vamos perder muitos irmãos na igreja por isso. Então assim, ó, eu só digo uma coisa para você: Deus, Ele é Pai. E quero deixar minha contribuição final. Ô Flávio, tá tudo certinho? Tá tudo certinho? Vamos fazer aquela dinâmica? Então tá. Eu quero só deixar assim, ó, falando do grande conflito, alguma parte aqui que é muito interessante para nós. Diz assim, ó, na página 218, a serva do Senhor, ela é uma escritora norte-americana, e ela escreveu esse livro aqui dizendo assim, ó: o grande conflito entre Cristo e Satanás terminará em breve. Olha bem, preste atenção no que eu vou ler aqui no grande conflito, tá? Olha só o que ela diz. O grande conflito entre Cristo e Satanás terminará em breve. O maligno está aumentando seus esforços para derrotar a obra de Jesus em prol à humanidade. Entendeu? Ele está acelerando o passo dele para quê? Para que tu diga assim: não, só vou dar uma olhadinha, vou tomar só um copinho de cerveja. Não, que mal vai fazer? Que mal tem nisso?
O inimigo está ganhando terreno sobre isso. E diz assim, ó, seu objetivo é manter as pessoas em trevas e rebelião até que a ministração do Salvador no santuário termine. Quando as pessoas na igreja estão indiferentes, Satanás não se preocupa. Você tem alguma indiferença com algum irmão? Volte ao Senhor. Volte a abraçar o teu irmão se algum de vocês pecou contra o seu irmão. E ele diz assim, ó, quando as pessoas na igreja estão indiferentes, Satanás não se preocupa. Entretanto, quando os corações indagam o que devo fazer para ser salvo, ele aparece para nivelar seu poder contra Cristo e neutralizar a influência do Espírito Santo na minha e na tua vida. Em certa ocasião, quando os anjos foram se apresentar diante do Senhor, o Eterno, mas para levar diante seus planos, não, espera só um pouquinho, Satanás também compareceu no meio deles, não para se prostrar perante o Rei do Universo, mas para levar adiante seus planos perversos contra os justos, o que aconteceu em Jó capítulo 1, verso 6. Ele está presente quando os cristãos se reúnem para adorar. Olha só como ele é petulante e ele é intruso. Trabalhando como se para controlar a mente dos adoradores. Quando vê o mensageiro de Deus estudando as Escrituras, observe o tema que será apresentado. Então ele usa habilidades sutis, as suas astúcias, para que a mensagem do Evangelho não alcance aqueles a quem ele já está enganando nesse ponto. Vocês entenderam o que a serva do Senhor aqui falou? Se você tem um propósito, você quer fazer as coisas de Deus, o inimigo ele vai atrapalhar. E diz assim, ó, observando o tema que será apresentado, então usa suas habilidades sutis e suas astúcias para que a mensagem não alcance aqueles a quem está enganando nesse ponto. Quem mais necessita da advertência será incitado a realizar alguma transação comercial ou será impedido de alcançar outras maneiras de ouvir o quê? A palavra de Deus. Vocês entenderam o plano do inimigo? É lançar tudo isso para que eu e você não possamos subir ao céu. Que eu e você precisamos do apoio do Espírito Santo. Mas eu só vou ter o apoio do Espírito Santo quando eu me entregar e deixar que a minha mente possa ser habitada. E assim, com a mente habitada do Senhor, eu terei sucesso. Eu conseguirei ter êxito na mensagem, na palavra, na autoajuda. Que Deus te abençoe, queridos. Tá? Para mim é um prazer de poder estar aqui, falar um pouquinho do que Deus fez na minha vida e o que Deus ainda fará. Porque nós temos uma dinâmica que eu e o Flávio nós combinamos. Tu tem aí, Flávio? Então, aí o Flávio, vamos passar o microfone para ele, nós vamos nos dividir em grupo e vai ser feita uma dinâmica. Não? Pode ser assim? Queridos,